Este sábado, eu pensei bastante sobre um tema e que já tem sido alvo das minhas reflexões há algum tempo, e que eu confesso para os irmãos que é um tema que a gente não ouve muito na igreja, né? Talvez por uma pecha do mundo cristão que tem um entendimento um pouco diferente desse tema, a gente não aborde muito aqui na nossa igreja. E é bem verdade que os últimos acontecimentos, as últimas coisas que têm acontecido diante de nós, essa pandemia, essa situação toda, tem feito com que a gente reflita mais. E se não tem feito, há algo errado, né? Porque a gente nunca vivenciou uma situação dessa. Então é muito diferente, né? Nós não podermos ir ao trabalho, né? Quando que a gente imaginou que a gente não poderia ir ao trabalho? É lógico que o home office, né, esse termo em inglês aí que a gente empresta para dizer que a gente está trabalhando em casa, já era uma tendência devido à tecnologia. Mas existem outras coisas que são impensáveis de se fazer de casa, né? Então não tem como fazer de casa. Quando que a gente for imaginar que isso forçadamente seria uma realidade para a gente? Nunca, né? Os termos Covid-19, pandemia, distanciamento social, quarentena e até outro termo em inglês, o lockdown. De verdade, eu já estudei um pouquinho de inglês, a gente vai tentando, né, evoluir em alguma coisa. Eu nunca tinha parado para analisar esse termo, né, que é o bloqueio total. Hoje não tem ninguém, até aqueles que não falam inglês, sabem que lockdown é o bloqueio total, é a impossibilidade de ir e vir. E esses são termos que, infelizmente, são corriqueiros na nossa vida hoje em dia, né? Só que, embora a gente vivencie uma terrível crise política entre as três esferas do governo, né? Governo municipal, governo estadual e o federal, a verdade é que esta situação, embora esteja descontrolada para estes governos, está sob o controle de Deus. Esta tem que ser uma verdade que a gente se lembre sempre. Porque quando a gente olha para o mundo e vê que talvez a vacina não esteja indo na velocidade que a gente queria, que a gente precisa, quando a gente vê que a economia também está travada, que as coisas não estão indo, pode ser que em algum momento a gente se desespere. Pode ser que em algum momento a gente sinta muito medo ao ponto de ficarmos travados no nosso lugar. Mas nós precisamos lembrar, não cai uma folha de uma árvore sequer sem o consentimento do nosso Deus. Então lembre-se disso. Quando o desespero, quando a ansiedade, quando aquele aperto no coração vier, e talvez venha, porque nós somos humanos. Quem diz que a gente não sente medo, né? A gente está aqui, mas todos estão aí usando máscaras, aqueles que não estão falando, né? Estão usando máscaras, nós estamos nos distanciando, nós temos essa realidade hoje e ninguém nega isso. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus está à frente de todas as coisas. Que Deus tem o controle de toda essa situação. Por mais que as pessoas que nós esperávamos que tivessem o controle não têm, Deus está no controle de tudo. Então, não se desespere. Mas é importante que nós entendamos o momento em que nós estamos vivendo. E não estejamos alheios ou alienados aos fatos. É bem fácil, quando você liga a TV, se estiver passando um telejornal, é certeza que eles vão te atualizar quanto aos mortos do dia, quanto aos infectados do dia, e isso vai crescendo dentro da gente, vai tornando-se um monstro, assim, indestrutível. Mas saiba que o seu Deus e o meu Deus, ou seja, o nosso Deus, é um Deus onipresente, ou onipotente, melhor dizendo, um Deus que pode todas as coisas e tem todas as coisas sob seu cuidado. Mas o que isso representa no plano espiritual? Porque veja, nós somos adventistas do sétimo dia. Nós aguardamos a volta de Jesus e nós pregamos isso há bastante tempo já. Não sei quanto tempo você tem de igreja. Se você quiser compartilhar comigo aqui no chat do YouTube, por favor, fique à vontade. Coloque aí, quanto tempo você tem de igreja? Será que tem gente aqui que tem 5 anos de igreja? Será que tem gente aqui acompanhando a gente que tem mais de 10 anos de igreja, 15 anos, 20 anos?
Eu estou nessa faixa aí, uns 20 e poucos anos de igreja, e a realidade é que quando eu ouvi esta mensagem, eu pensava assim, Jesus vai voltar daqui a 1 ano. E aí passou-se esse 1 ano, e Jesus não voltou. E aqui estamos nós, olha, tem gente aqui há 44 anos. Valéria, esses 44 é a sua idade, né? Então, você nasceu na igreja. O Flávio há 20 anos, o Isaac me mandou um feliz sábado, Isaac. Nós estamos aguardando Jesus há bastante tempo já. Mas uma pergunta eu faço para você. Nesta situação toda que nós estamos vivenciando. Você não sentiu que este acontecimento está mais próximo do que você imaginava? Fala a verdade para mim. Porque a gente nunca viveu isso. E foi de uma hora para outra, instantaneamente. Talvez você, como eu, estivesse sendo embalado em certa letargia. Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. Mas vai voltar, tipo, sempre no futuro, né? Vai voltar, vai voltar, vai voltar. E a gente vai esperando determinados acontecimentos se sucederem. Por exemplo, a gente sabe, escatologicamente falando, sobre alguns decretos que virão pouco antes da volta de Jesus. A gente sabe do fechamento da porta da graça. A gente sabe de N coisas descritas ali no Apocalipse. Só que a gente imaginava que isso talvez viesse meio que em ritmo banho-maria, sabe? Paulatinamente. Mas olha a situação que nós estamos, e olha, nós estamos no mês de abril, né? Iniciando aí o mês de abril, e a pandemia está fazendo aniversário. Foi de uma hora para outra. Eu lembro muito bem que em 2020, eu faço aniversário no dia 27 de fevereiro. E eu lembro que nesta data, no ano passado, em 2020, eu reuni alguns familiares na minha casa, e nós já tínhamos a informação de que estava acontecendo alguma coisa diferente no mundo. Mas ainda nem todo mundo usava máscara, nós ainda nos cumprimentávamos apertando a mão um do outro, e eu acho tão importante esse cumprimento, gente. Sinto tanta falta disso. Ó, a Andréa falou aqui que já está há 20 anos, o Carlos Eduardo falou há 40 anos também. Olha, o Isaac falou há 50 anos de adventismo, muito bem, parabéns. Mas eu lembro que na minha casa, dia 27 de fevereiro de 2020, haviam pessoas ali comemorando mais um ano da minha vida. Em março, a gente já não podia mais ir um à casa do outro. A gente começou a fechar os templos. A gente começou a ter que fazer transmissões online, porque não poderíamos mais congregar-nos. Que coisa! E parece que foi uma coisa tão rápida, uma reviravolta assim, como se um tsunami tivesse passado e desordenado, não digo nem reordenado de forma diferente, mas desordenado tudo. E a gente ainda sente esta realidade, né? Mas tudo isso para te fazer uma pergunta essencial que talvez você já esteja se fazendo. Que tipo de pessoas cumpre-nos ser no momento em que vivemos? Você já parou para pensar nisso? Que tipo de pessoa eu tenho que ser nesse momento? Porque sinais maiores do que esse ainda virão. Mas esses já são sinais muito grandes de que Jesus está às portas. Mas muito grandes. O Evangelho de João relata um encontro muito relevante que um fariseu renomado teve com Jesus. Com certeza você conhece essa história, mas eu queria convidá-lo a revisitá-la hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, aliás, no capítulo 3, desculpa. Evangelho de João, capítulo 3. Você que está na sua casa, por favor, pegue a sua Bíblia. Não deixe de acompanhar-nos aí com a palavra de Deus na mão. Ela é espada, né? Ela é lâmpada para os pés. É ela que revela Jesus. Então, tenha este contato com a Bíblia. Pode ser do seu celular, pode ser, de repente, você está no computador, se você quiser abrir uma página aí do ladinho, não ficar vendo esse careca feio aqui falando, mas ouvindo pelo menos. Abra a Bíblia e tenha contato com a palavra de Deus. Vamos ler então?
São João capítulo 3, eu começo a ler a partir do verso 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O verso 4 continua: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E o verso 5 Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bem, muitas pessoas responderam aqui, muito tempo de adventismo, aguardando a volta de Jesus, que nós sabemos será a conclusão da implantação do reino de Deus na nossa vida, certo? Então todos nós queremos acessar ao reino de Deus. Só que Cristo está dizendo aqui que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E eu queria alertá-lo que este é um tema que nós precisamos meditar todos os dias. Nascer de novo. Nascer de novo. O pastor Mário Veloso, no seu comentário bíblico sobre o livro de Romanos, é esse aqui, ó, comentário bíblico sobre o livro de Romanos, ele expressa de uma forma interessante o fato de Jesus ter cortado abruptamente a conversa com Nicodemos. Você percebe que Nicodemos chega até Jesus falando assim: olha, mestre, né? O verso 3, aliás, o verso 2, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ele começa a florear, ele começa a elogiar Jesus. Só que Jesus, do nada, fala assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, Nicodemos não tinha perguntado nada para Jesus. Por que Jesus vem com esse papo aí? Esquisito, não é? Se você lê o texto corrido assim, parece que não faz muito sentido. Mas este pastor que eu acabei de mencionar, Mário Veloso, diz assim, ó: Jesus queria a salvação de Nicodemos muito mais do que ele próprio queria. Olha que curioso. Por isso, quando Nicodemos foi conversar com Jesus, ele não seguiu o curso da conversação iniciado por Nicodemos. Falou-lhe do novo nascimento que conduz à salvação. Sabe, Jesus conhece o que vai dentro do nosso coração. Assim como ele sabia que Nicodemos estava ali, não era para elogiá-lo, não era para engrandecê-lo, mas era porque, mesmo sendo fariseu dos fariseus, como diz algumas traduções, ele era muito importante, era uma pessoa, um mestre reconhecido entre o povo judeu. Ele sabia a Torá talvez de cor, ele entendia da tradição judaica, mas faltava-lhe uma coisa: a certeza da salvação. Que alegria pode haver na vida do cristão se não houver a certeza da salvação, meu querido? Não há alegria. Pelo contrário, é só tristeza. Porque quando a gente olha para a gente mesmo, a gente fala assim: é impossível que eu me salve. Eu sou muito pecador, eu sou muito defeituoso, eu sou muito cheio de falhas. Não tem como eu me salvar. Mas aí, Jesus, perscrutando o coração de Nicodemos, ele fala: Nicodemos, para de encher linguiça aí, né? No nosso linguajar, óbvio que ele não tem esse ditado ali, né, na cultura dele, mas eu imagino Jesus dizendo assim: Nicodemos, para, eu já sei o que você quer. Sabe aquelas pessoas que, quando você vai falando, já vai completando a frase? De vez em quando eu me pego fazendo isso. Eu acho que não é uma boa coisa, mas eu tenho a ansiedade de chegar no final. O fato é que Jesus chega para Nicodemos e fala: é necessário nascer de novo. Cristo traz a conversa para um conceito familiar a Nicodemos: o de nascer de novo. Embora ele dê uma resposta humanamente impossível, porque Nicodemos meio que dá uma de João sem braço, você percebe? Aí no verso que ele responde para Jesus, ele diz assim, né? Como pode um homem nascer, verso 4, né? Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos meio que dá uma ensaboada ali. Senhor, o que você quer dizer com isso? Só que esse conceito de nascer de novo era um conceito familiar para Nicodemos e para todos os demais judeus. Sabe por quê? Porque os pagãos convertidos ou recém-convertidos à fé judaica ou à fé de Israel eram muitas vezes comparados a
crianças recém-nascidas. Então ele sabia bem do que Jesus estava falando, mas ele meio que deu uma de João sem braço, né? O conceito de nascer da água é extremamente relevante e conhecido por todos nós. Nascer da água. O que significa nascer da água? O batismo. É óbvio. Então, o nascer da água, aqui Cristo se refere ao batismo nas águas. Sabe, talvez eu esteja falando para alguém que está ali no campo da decisão, que ainda não tomou esse passo importante na vida espiritual, selar o seu compromisso de forma pública com Jesus. Talvez você pense assim, mas minha vida ela está tão bagunçada, eu ainda preciso dar um jeitinho aqui, eu ainda preciso mudar nisso ou naquilo, eu ainda preciso me aperfeiçoar mais para que eu tome esse passo importante. E de fato é um passo muito importante na vida do cristão. Mas, posso te dizer uma coisa? A vida cristã ela começa no batismo, mas ela não se limita ao batismo, ela não termina ali. Todos nós, alguns há 50 anos, outros há 40, outros há 30, 20, enfim, tanto tempo aos pés de Jesus, todos nós estamos ainda aprendendo. E você vai ver no decorrer deste estudo que este aprendizado é que vai fazendo com que nós deixemos velhos hábitos, nós sejamos novas criaturas em Cristo. Então, se tem uma coisa que eu posso te pedir, por favor, não adie mais a sua decisão. O tempo urge. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 5 minutos. Não adie a sua decisão de entregar-se a Jesus. Procure aqui a nossa igreja, pessoas que possam te orientar, possam te conduzir, mas não deixe para depois, não fica adiando. Tanta coisa a gente fica pensando, se eu soubesse que eu não poderia ver mais, talvez a minha mãezinha, talvez agora eu falo das minhas tias, né, elas são ali o meu bem precioso da família, né, minha mãezinha descansa no Senhor hoje em dia, mas eu fico pensando às vezes, né, talvez se eu soubesse que a gente ia ficar tanto tempo sem se ver, eu tinha ido ver mais a minha tia, eu tinha abraçado mais, eu tinha beijado mais, eu tinha estado mais junto. Meu querido, o tempo e as coisas vão acontecendo de maneira tão desordenadas não, porque Deus está no controle, mas de forma que a gente não consegue compreender, e de forma tão rápida. Então, não adie mais a sua decisão, entregue-se a Jesus. Mas esse não é o tema de hoje, porque agora eu quero me dirigir a você que já se batizou, a você que já desceu as águas batismais, a você que já selou o seu compromisso com Cristo ali naquele tanque. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora, a fase é de crescimento em Jesus. Pois o conceito novo que Jesus coloca para Nicodemos não era do nascer da água, mas era o nascer do Espírito. O nascer do Espírito. E esta é a pergunta central do nosso estudo hoje. O que é nascer do Espírito? Bom, vamos continuar lendo João, talvez a gente consiga esmiuçar um pouco mais esse conceito. Verso 6 diz assim, Jesus dizendo, né, São João 3, 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, Nicodemos, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha o verso 8 que fala, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Como pode suceder isso? Pois bem, Jesus ele começa a explicar para aquele mestre da lei o que é nascer de novo. E aí ele usa a metáfora do vento, né? A gente pode se deter um pouquinho aqui também. Você consegue ver o vento? Não consegue. Não consegue. Você consegue ver um redemoinho, né? Você consegue ver a poeira que o vento levanta, mas você não consegue ver o vento, que é o ar em movimento, né? Um conceito que a gente aprende lá no primário. Você não consegue ver o vento. Mas você consegue ver
aquilo que o vento faz, balançando uma árvore, levando e trazendo as ondas, subindo a poeira, não é isso? Então o efeito do vento a gente consegue perceber muito bem. O vento a gente não vê, mas o efeito dele a gente consegue perceber. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Mas ainda não está muito claro o que é nascer do Espírito, né? Porque, tá bom, então eu consigo ver algo de diferente. Mas o que eu consigo ver de diferente naquele que é nascido do Espírito? Bom, vamos pedir ajuda para um dos maiores teólogos do Novo Testamento? Talvez ele consiga nos ampliar o entendimento. Vamos pedir para Paulo nos ajudar, lendo Romanos, capítulo 8. Este é um capítulo que eu tive a grata felicidade de ganhar de presente essa semana de uma irmã lá de Mirandópolis, a irmã Deusa. Nós estávamos conversando ali no nosso clube de leitura, sobre o Espírito Santo, inclusive, e ela disse assim, por que você leia Romanos 8? A gente sabe, Romanos 8 tem várias gemas bíblicas, um texto maravilhoso lá, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, verso 28, e aí ele termina, né, dizendo que nem a altura, nem a profundidade, nem nada no universo pode nos separar do amor de Jesus, e eu lembro muito desses textos, né, porque são textos que acalentam o nosso coração, mas o capítulo 8 tem muita coisa para nos ensinar sobre o Espírito Santo. Vamos começar a ler então? Romanos, capítulo 8, o verso 1 diz assim: você está me acompanhando com a sua Bíblia, né? Eu espero que você esteja me acompanhando com a sua Bíblia, porque uma das coisas que a gente fica desnorteado quando está falando aqui na igreja, sem a membresia aqui perto, né? É se o povo está acompanhando na Bíblia ou não. Você precisa acompanhar na sua Bíblia, né? Dá um joinha aí no... Deixa eu dar uma olhada lá como é que está o nosso YouTube. Deixa eu ver se esse povo está acompanhando na Bíblia ou não. Dá um joinha aí se você está acompanhando na Bíblia. Vamos ver se apareceu mais gente nova. Não apareceu mais gente nova aqui, hein? Mas tem pelo menos 15 pessoas nos acompanhando aí. E nós precisamos ter este contato pessoal com a Bíblia. Sabe por que eu falo para você pegar a sua Bíblia, para você acompanhar na sua Bíblia? Porque, gente, enquanto a gente ouve, a gente aprende bastante. Mas quando a gente pega esse livro aqui, não é um talismã, não tem nada de excêntrico, a não ser pelo poder do Espírito, óbvio. Mas não tem nada de tão diferente neste livro, fisicamente falando, para os demais. Porém, quando você começa a ler e você começa a tomar gosto por isso, meu querido, a sua vida ela deslancha, e eu digo a sua vida espiritual. Você começa a ter sede da palavra. Então vamos junto, ter sede da palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece, é ela que nos dá ânimo, que nos dá vigor. Verso 1 do capítulo 8 de Romanos, volta lá para a sua Bíblia. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Esta é uma gema bíblica. Mas olha o que diz o verso 2. Porque a lei de quem? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que coisa. Paulo, ele fala que não há condenação para os que estão em Cristo. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo têm dentro do seu coração a lei de quem? Do Espírito da vida. Olha a importância de você ter o Espírito na sua vida. Se você não quer condenação, você precisa estar em Cristo. E para que você esteja em Cristo, o Espírito tem que habitar no seu coração. E o verso 3 continua: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse segundo o Espírito. Paulo, ele é tão teológico aqui, que eu vou te falar uma coisa, viu? Eu tive que ler uma porção de vezes esse texto aqui para compreender. E eu vou te dizer que, mesmo assim, eu não compreendi completamente. Porque há um conceito teológico aqui muito aprofundado, que a minha mente finita não conseguiu ainda captar toda a mensagem. É por isso que eu leio de novo, e de novo, e de novo, até que, em algum momento, Deus, por misericórdia, coloque nessa cachola dura que eu tenho. Mas, Paulo está dizendo aqui que há uma lei
que humanamente falando, é impossível que você esteja à altura. Você percebeu? Humanamente falando, é impossível que nós guardemos toda a lei o tempo todo. E aí, às vezes, você se pega pensando, poxa, mas eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu não mereço estar aqui. E de verdade, eu senti muito isso essa semana. Pensando nos meus pecados, Senhor, tenha misericórdia de mim. Que os irmãos vejam a tua palavra, não a mim, porque realmente se me virem eu vou ficar muito envergonhado. A sua justiça tem que me cobrir a minha nudez, porque de fato eu sou um serzinho difícil. E Paulo está dizendo aqui que esta lei que ao homem é impossível, por suas próprias forças, ser guardada. O preceito da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa lei nós conseguimos cumprir pelo poder de quem? É do Espírito Santo. É do Espírito. Então você quer ser obediente à lei? Peça a Deus o Espírito Santo. Relacione-se com o Espírito Santo. Mas vamos continuar a leitura. Verso 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O verso 11 continua: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Tem muita coisa aqui, né? Muita coisa teológica, e eu de verdade tive dificuldade com esse texto, por isso que eu recorri aqui a um comentário, para entender o que Paulo quis dizer ali, né? Bom, depois que nós selamos o nosso compromisso com Cristo, é necessário, aliás, é implantada em nós uma nova natureza. Se você percebeu, você esteve atento aí à leitura, você notou que Paulo faz um paradoxo entre a carne e o Espírito. E se você ler um pouquinho para cima do capítulo 8, né, no capítulo 7, tem aquela gema bíblica que Paulo ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque é a essa conclusão que nós chegamos, quando a gente olha para a gente mesmo. Porque há uma lei dentro de nós, que faz com que nós queiramos aquilo que está contra a vontade de Deus. Olha que coisa impensável. Depois que o primeiro casal caiu em pecado, antes eles tinham uma natureza perfeita, mas depois que eles caíram, entrou no cenário do conflito cósmico uma natureza diferente, uma natureza que é avessa à vontade de Deus, e nós chamamos isso natureza carnal. É por isso que, de pequeno, você vê que o egoísmo é uma coisa comum entre as crianças. O brinquedo é meu, o pai é meu, a mãe é minha, a comida é minha. Quem que ensinou isso para a criança? Mas ela já tem desde pequenininha é lógico, uns mais, outros menos. Mas a verdade é que a gente começa a entender por que o salmista, ele escreve assim, né? Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Por quê? Porque a tendência da carne é para o mal. In natura, gente, eu costumo dizer assim, né? A nossa natureza de fábrica, ela é má, ela não é boa. Não vai pensando que eu estou falando aqui que eu sou bonzinho, não sou não, filho, não sou não. E é uma realidade universal. O homem nasceu em pecado. A nova natureza
que Cristo implanta em nós é a natureza espiritual. Daí fica claro o que Paulo quis dizer ao afirmar: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. É o verso 2 que a gente leu aqui, né? Então, qual que é essa lei do Espírito da vida? Esta nova natureza que é implantada em nós por ocasião de quando nós aceitamos a Jesus. Então, existe em nós hoje duas naturezas: a natureza carnal e a natureza espiritual. E muitas pessoas costumam dizer, aquela que nós alimentarmos mais, é como um leão, né? 2 leões dentro de nós. Aquele que nós alimentarmos mais, este é o que vai ganhar este grande conflito que está se desenvolvendo e desenrolando na nossa mente. Perceba que Paulo ele vai discorrer boa parte desse capítulo nesse paradoxo, sempre falando da carne e do espírito, da natureza carnal e da natureza espiritual. O verso 4 deixa claro que para que cumpramos o preceito da lei, ou seja, para que sejamos obedientes àquilo que Deus nos pede, é necessário que andemos segundo o Espírito. Foi isso que eu disse, né? Então o verso 4 fala: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o Espírito precisa habitar em nós. E agora sim, como vivem os que são nascidos do Espírito, ou aqueles que são do Espírito? Olha o que diz o verso 5, leia de novo comigo. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam quais coisas? As do Espírito. E aqui o cogitar é um verbo que a gente não usa assim com certa frequência, mas pensam em o seguinte: aqueles que vivem pelo Espírito, eles pensam as coisas do Espírito. O que significa pensar as coisas do Espírito? Olha só, neste mesmo comentário do pastor Mário Veloso, ele diz assim, ó: o Espírito torna-nos sábios. Sabe, gente, existe muito conhecimento disseminado hoje em dia. Eu lembro que na minha época de escola, e aqueles que são um pouco mais antigos que eu, né, devem ter ainda essa sensação mais profunda. O conhecimento não era tão acessível como é hoje, não. Para você fazer um trabalho da escola, você tinha que ir até a biblioteca, você tinha que procurar no livro, você tinha que ir lá na Barça, né? Nossa, quem tinha a Barça na época era top, né? Eu não tive, não. Mas você tinha dificuldade, né, de acessar determinados conhecimentos, determinadas informações. Só que hoje, você fala assim, ok, Google, e fala o que você quer. Não posso nem falar muito alto, senão eu começo a falar. Você começa a falar o que você quer e o Google já fala para você. Olha que coisa. Inteligência, né? Inteligência. Mas inteligência é a mesma coisa que sabedoria? Saber ou conhecer sobre algum tema é a mesma coisa que ser sábio? Eu digo que não. Não. Eu costumo dizer que a sabedoria é a prática da inteligência. Todo mundo sabe quais são os alimentos que fazem bem para o nosso corpo. Por que a gente continua comendo aquilo que faz mal? Você está sendo sábio quando você come o que faz mal? E é uma coisa que eu falo olhando no espelho, porque também é uma das coisas que eu preciso evoluir, né? Na questão da alimentação. Olha só, há uma imensidão de coisas que podemos aprender neste mundo. De posse do acesso à internet, o que a maioria de nós temos, podemos aprender diversas coisas, mas a sabedoria é um conceito mais profundo. E aí eu lembro que eu trabalhei recentemente com um cristão muito querido, uma pessoa muito, embora a gente tenha trabalhado pouco tempo junto, uma pessoa muito bacana, assim, muito para cima, muito até engraçado. E esse cristão, ele não era formado em faculdade, né? Não tinha um diploma universitário. Mas, rapaz, esse cara era sábio. Esse cara, ele tinha uma sabedoria que quando ele abria a boca, eu fazia até assim, ó, para o que ele falasse para ficar na minha cabeça, porque o cara, ele era, assim, muito bom. Ele é muito bom. E um cara novo. Sabe, gente, a sabedoria que vem de Deus, ela supera qualquer conhecimento desse mundo. E mais,
A sabedoria que vem de Deus te ajuda a entender e conhecer os assuntos deste mundo também. Olha que coisa. Então, não estou dizendo aqui que você não precisa de faculdade, você não precisa de nada disso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, o valor maior está na sabedoria que vem de Deus. Quando você pega este livro e sinceramente se dobra diante de Deus e fala assim, Senhor, me ajuda a entender, Deus te dá sabedoria. Deus te dá sabedoria. Então, aqueles que vivem no Espírito, eles pensam as coisas do Espírito. 2, aqueles que vivem no Espírito ocupam-se das coisas do Espírito. É o que diz o verso 6, né? Olha só o que diz o verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E quem não quer ter vida e paz? Todos nós queremos ter vida e paz. Sabe, deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Ter paz no coração. A gente tem um hino bonito na igreja, né, que fala assim, pode cair o mundo, estou em paz. Que paz é essa? Paulo fala que esta paz excede todo o entendimento. A gente não consegue nem verbalizar isso, né, colocar em palavras o que é esta paz. Mas eu digo que com a ajuda do Espírito, os cristãos têm uma mentalidade amiga em relação a Deus. Sabe por quê? Lembra-se que eu acabei de dizer que a nossa natureza de fábrica, ela é uma natureza carnal. E é uma natureza inimiga de Deus. Mas o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração amizade por Deus, consciência daquilo, das coisas que Deus pede de nós e um relacionamento com o Criador. Então, a mentalidade carnal é avessa a Deus, né? Como eu disse, Paulo fala, miserável homem que sou. Então, aquele que vive com ou pelo Espírito, ocupa-se das coisas do Espírito. 3, aquele que vive pelo Espírito é ajudado para que ele pertença a Cristo. Olha esse conceito aqui, a partir do verso 9. Diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito ajuda o crente para pertencer a Jesus. Olha só como a gente é fraco. A gente não consegue nem mesmo pertencer a Jesus pelas nossas próprias forças. Percebe? A vida com o Espírito é imprescindível para o cristão. Porque nem mesmo pertencer a Cristo sozinho nós conseguimos. E percebe que até o verso 10, Paulo ele faz esta distinção entre carnal e espiritual, mas o verso 11, como a gente lê aqui, aliás, até o verso 8 ele faz essa distinção, mas o verso 10, ele destaca, aliás, o verso 11, ele destaca o crente que é nascido do Espírito e o crente que não é nascido do Espírito. Então, pode haver entre nós, oxalá não sejamos nenhum de nós, né? Mas não seja nenhum de nós, mas pode haver entre nós um crente que não é nascido do Espírito. Porque senão, pensa comigo, tem razão de ser essa frase aqui, ó, se de fato o Espírito de Deus habita em vós? Quer dizer que pode o Espírito não habitar em nós. Agora, o que quer dizer um crente cujo Espírito não habita nele? Já parou para pensar? Um crente sem o Espírito é aquele que vive de aparência. Por isso a afirmação, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Percebeu? E aí a gente começa a esmiuçar um pouco mais esse conceito. Você já viu alguém que vive de aparências? Mas apontar não é o melhor caminho, né? Será que você já não viveu de aparências? Será que a minha vida tem sido uma vida cristã de aparência?
O capítulo 8 de Romanos segue com ainda muito mais lições importantes sobre a vida no Espírito. Mas eu queria, mas infelizmente a gente não tem tempo de ficar aqui esmiuçando uma por uma delas, né? Mas eu queria sugerir que você lesse aí no seu lar, em um momento mais tranquilo e com oração, o capítulo 8 inteiro, que tem muita coisa para nos ensinar. Olha, quer ver? O verso 26, olha o que o verso 26 fala. Vamos pular em um trecho, porque não vai dar para comentar tudo, né? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa boa, gente. Você tem dificuldade de orar? Você já parou e falou assim, Senhor, eu não sei orar. Não se aveste não, não se aveste não. Porque você pode falar do jeito simples que você sabe, ou nem falar. Bom que fale, né? Mas do jeito simples, singelo, como você imagina que deve ser uma oração. Mesmo que ela estiver toda errada, o Espírito Santo, ele melhora. O Espírito Santo, ele burila isso e faz disso um vaso diferente e aceitável ao Senhor. Olha que coisa bonita. Que coisa maravilhosa. E você, que tem a oração muito bonita, muito, né, cheia de floreios e tal, saiba que não é isso que conquista a Deus. Mas mesmo esta oração precisa ser melhorada pelo Espírito. Então, o capítulo 8 de Romanos, ele tem muito mesmo, mas muito a nos ensinar. Mas depois de refletir sobre tudo isso que nós acabamos de refletir, né, a vida no Espírito, eu queria voltar àquele encontro de Nicodemos com Jesus. E aí a gente arremata aí o nosso estudo. Agora, parece mais claro o motivo desse encontro. Parece ou não parece? Por mais que esse importante fariseu tivesse um conhecimento irretocável sobre a Torá e as tradições judaicas, ainda faltava-lhe algo imprescindível. O quê? O Espírito Santo. O mestre da lei judaica curvou-se ao mestre dos mestres, e mesmo sendo professor reconhecido em sua comunidade, sentiu-se como uma criança, tamanho era seu desconhecimento e ignorância. Sabe, Jesus, ele era um mestre, mas era um mestre itinerante, ele não era formado nas faculdades judaicas daquela época, ele não era reconhecido rabi daquela época. Mas mesmo este reconhecido mestre judeu, se sentiu como uma criança diante das realidades que Jesus apresentou a ele. Existem ainda tantas coisas que o Espírito quer nos ensinar. Ainda há tanto para a gente aprender. Note só o que Ellen White fala. O Senhor deseja que cada um de seus filhos que creem seja rico na fé. Você quer ser rico na fé? Tem um monte de gente querendo ser rico de dinheiro, né? Hoje a profissão que está no auge aí é educador financeiro. Eu estou até pensando em fazer um negócio desse também, porque eu gosto desse assunto, mas o fato é que está todo mundo querendo ser educador financeiro, está todo mundo dando aula de educação financeira e nunca se necessitou tanto de educação financeira como agora que a gente está passando por essa crise tão tamanha e de tão longo período. Mas o Senhor deseja que cada um de seus filhos seja rico na fé. Só que, olha esse segundo ponto. Esta riqueza na fé, e este é o fruto da atuação, sabe de quem? Sabe de quem? Do Espírito Santo. Para que você seja rico na fé, você precisa ter o fruto da atuação do Espírito Santo. Do coração, o Espírito Santo opera para o exterior. Já viu isso? Jesus, a gente lendo aqui, a gente vai lembrando de algumas coisas, né? Eu tenho que parar direto, né? Eu falo demais, mas a gente vai lembrando de algumas cenas, né? Retratadas no Evangelho. Jesus chega em um determinado momento para alguns maiorais da lei e os compara a sepulcros caiados. O que isso quer dizer? Sepulcro estava todo bonitão por fora, assim, ó, pintado, tal, mas dentro o que tinha? Morte, fedor, podridão.
O Espírito ele faz diferente. Ele não muda de fora para dentro, ele muda de dentro para fora. E é essa mudança, é essa transformação que a gente precisa querer. Do coração, o Espírito opera para o exterior, desenvolvendo um caráter que Deus possa aprovar. Você quer ter um caráter aprovado? É o Espírito que vai desenvolver isso em você. Que vasto campo dos tesouros da verdade Cristo acrescentou ao domínio da fé, para que fosse apropriado por seus discípulos. Necessitamos de maior fé se queremos ter melhor conhecimento da palavra. O maior empecilho para recebermos a iluminação divina é não confiarmos na eficiência do Espírito Santo. Então, se a gente não tem uma compreensão mais aprofundada daquilo que Deus nos quer revelar, se nós não temos uma fé mais rica e mais profunda, mais inabalável, sabe por quê? Sabe qual é o motivo? Nós não estamos confiando na atuação de quem? Do Espírito Santo em nossa vida. Oxalá entendamos que não somos seres humanos querendo viver uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana que é passageira. Eu vou repetir isso daí porque você precisa entender. Nós precisamos lembrar que nós não somos seres humanos querendo vivenciar uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos vivenciando uma experiência humana passageira. O que devo fazer para receber o Espírito? Pode ser essa a sua pergunta. Eu gostaria muito que fosse essa a sua pergunta. E com isso eu acabo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Aqui está a promessa feita por Jesus. Lucas, capítulo 11, versos 9 a 13. Lucas, capítulo 11, versos 9 a 13, diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Verso 12. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E olha só o que diz o verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Essa é uma gema bíblica que eu tenho certeza que você conhece. Pedir e dar-se-vos-á. Só que, você viu que a promessa aqui é para todo aquele que pede o Espírito Santo, Deus não nega. Só que você tem que pedir. E aí a pergunta que fica: você tem pedido o Espírito Santo na sua vida? Você tem clamado pelo Espírito Santo na sua vida? A gente clama por tantas coisas. Eu, quando escrevi esse sermão, estava passando por um momento de desemprego. E lembro bem que era um momento bem nevrálgico assim, na minha vida. Algo que me impactou muito. E eu pedia insistentemente, todos os dias, em todas as minhas orações, para que Deus abrisse-me uma porta de emprego. Graças a Deus Ele me abriu. Só que desse pedido, desse clamor de alma, me veio a ideia: por que eu não peço assim o Espírito Santo? Talvez hoje, via de regra, né, o nosso pedido esteja sendo: Senhor, faz passar essa pandemia. A gente tem que pedir mesmo. Né? Abacuque, quem faz o Reavivados por sua palavra, passou recentemente pelo livro de Abacuque. Abacuque não tem meias palavras não. Ele fala: Senhor, até quando que a gente vai vivenciar uma situação dessa e o Senhor vai ficar aí parado, sem fazer nada? Porque Deus conhece a sinceridade do nosso coração. A gente pode estar falando aqui: olha, louvado seja o teu nome, obrigado pelas bênçãos, e aí está com o coração apertado porque está faltando, de repente, comida na despensa. Porque de repente tem um familiar seu internado por essa doença, né, maldita. E você está com o coração apertado, mas está lá: louvado seja o teu nome. Tá bom, a gente tem que louvar a Deus, mas a gente tem que ser sincero diante do Senhor. E falar assim: Senhor, eu não estou aguentando mais, me ajuda. O pastor ontem fez uma reflexão tão bonita sobre Pedro, andando sobre as águas. E aí Pedro, ele
ele desvia o olhar de Jesus e começa a afundar. E o que Pedro pede? Senhor, salva-me. É isso que a gente tem que pedir, Senhor, salva-me. E Deus instantaneamente, Jesus instantaneamente pega a mão de Pedro e fala, Pedro, eu sabia que ia acontecer isso, mas eu estou aqui. Vamos pegar na mão do Espírito Santo essa semana, gente. Vamos clamar por esse Espírito na nossa vida, para que a nossa existência ela faça diferença na vida de outras pessoas. Vamos pedir para que esse Espírito renove dentro de nós um espírito inabalável. O salmista ele fala, né, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse espírito inabalável é o Espírito Santo que renova dentro de nós. Esse coração novo é o Espírito Santo que implanta em nós. Vamos clamar por este Espírito. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Que Ele possa colocar dentro do seu coração esse desejo de nascer do Espírito todos os dias. Faltou falar uma coisa. O nascimento das águas, ele acontece uma só vez. Uma única vez. O batismo do Espírito, ele é diário. Qual foi a última vez que você clamou pelo batismo do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você pediu insistentemente, Senhor, eu não te deixarei, se o Senhor não me abençoar com o teu Espírito? Tenho certeza. Quando você tiver essa experiência com Deus, a sua vida vai ser transformada. Você vai ter verdadeira alegria da salvação. A sua visão espiritual vai ser aberta. E as coisas de Deus farão muito mais sentido para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te oriente, te guarde, que este seja um sábado de celebração do nome do Senhor, mas que acima de tudo a gente se lembre da atuação imprescindível do Espírito em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, cumpre-nos agora clamar pelo Espírito. Então vamos orar ao Senhor e pedir por este Espírito. Você, como está, ou se quiser ajoelhar-se, fique à vontade. Vamos elevar a nossa mente ao céu. Poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo melhora os nossos pedidos para chegarem a Ti. Nós te agradecemos, Pai, porque como crianças, nós não sabemos como pedir. Não sabemos o que nos é conveniente. Mas o Teu Espírito, Ele, com gemidos inexprimíveis, melhora a nossa oração e faz com que ela suba como aroma suave ao céu. Tenha misericórdia de nós. Deus Espírito, nós queremos falar contigo agora, Senhor. O nosso templo, o templo do nosso coração, eu quis dizer, não é o melhor templo. O Senhor sabe. Existem coisas neste templo que são repulsivas ao Senhor. Existe maldade, existe rancor, talvez exista ódio, existe ansiedade, existe impureza, mas, Senhor, sozinho a gente não consegue limpar. A gente precisa muito, Deus Espírito, que o Senhor preencha o nosso coração, de maneira que em nós não haja mais nada de nós mesmos, mas que haja somente o Teu querer em nós. Deus Espírito, obrigado, porque o Senhor tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Deus Espírito, porque vez após vez o Senhor vem impressionando a nossa mente a sermos pessoas diferentes, a sermos pessoas melhores. Nós sabemos, Deus Espírito, que o Senhor vai acabar a obra que um dia iniciou em nós. Mas nós queremos nos colocar diante de Ti como pequeninas crianças. Ensina-nos, Senhor, porque nós precisamos. Nós não temos o entendimento total de como o Senhor é. Tanto nos é dito na palavra de Deus sobre Deus Pai, Deus Filho, e sobre a Tua atuação, Deus Espírito, mas ainda nos falta tanta coisa a conhecer de Ti. Obrigado porque o Senhor se revelou, talvez um pouquinho mais hoje para nós. Fica conosco, Deus Espírito.
nos ajude a ser bênçãos para outras pessoas, nos ajude a transmitir o amor de Jesus para outras pessoas. Como o próprio Cristo prometeu a nós, faça-nos lembrar, Senhor, de todas as coisas que Cristo nos ensinou. Mais do que isso, nos dê poder espiritual. Nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Nós não queremos estar em cima do muro e precisamos do teu poder para decidirmos-nos ao lado de Jesus. Fica conosco, Deus Espírito, e louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor, digno do nosso louvor. Muito obrigado, Deus Espírito, por melhorar a nossa oração. Deus Pai, continua conosco durante o restante deste sábado, através do teu Espírito, e nos dá felicidade, alegria na tua presença. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.